Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos esta manhã, nosso último domingo do mês de junho, e terminando a série Estatera. Antes, só um aviso rápido, adolescentes que estamos visitando, nós temos um lugar para vocês, temos um estudo que fica aqui atrás dessa porta, tá? Fiquem à vontade a estarem também com eles. Tratamos a série, falamos de equilíbrio. Equilíbrio dentro de uma sociedade que denunciamos aqui nessa série, que a gente chamou aqui de sociedade do cansaço. Uma sociedade que busca freneticamente por desempenho, por performance. Uma sociedade que não apenas explora, mas também que se autoexplora. Uma sociedade que aplaude os coaches, que aplaudem frases como trabalhe enquanto os outros dormem. Uma sociedade que acha normal pessoas dizerem, como eu vi recentemente, que Natal, Ano Novo, eu trabalhei freneticamente e eu sentia forte, poderoso, enquanto as pessoas estavam com as famílias, numa mesa de jantar, comemorando o Natal, Ano Novo, eu estava trabalhando. E um público de mais de 3.000 pessoas aplaudem isso. E normalizaram isso. E a gente vive essa pressão, a gente vive num clima totalmente frenético da cidade, a correria do dia a dia, o tempo todo alto poder de estímulos visuais, as redes sociais, a internet, todo mundo dizendo, você tem que ser melhor a cada dia. Ou busque a sua melhor versão. Mas que versão é essa? De que eles estão dizendo, de que a sociedade do cansaço diz. E pensando na palavra estatera, equilíbrio, eu lembrei de algo quando eu era criança, que eu ia muito ao circo com meus pais. E tinha uma apresentação, parte do espetáculo, que eu gostava bastante, que era do equilibrista de pratos. Vocês já viram essa apresentação? De equilibrista de pratos, pessoas que estão o tempo todo com os pratos. Bom, melhor eu vou apresentar para vocês. Com vocês, equilibrista de pratos.
está com o olho no outro prato. Porque o equilibrista de pratos, ele precisa estar com, sabe, um olho no gato, outro no peixe. Tem que estar de um lado para o outro, tentando equilibrar as coisas, mas eu perco agora. Será que algum de vocês aqui, enquanto cantávamos, estava em outro lugar? Ainda que aqui, em corpo presente. Já estava, talvez, no relatório da segunda. Talvez no almoço daqui a pouco. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Uma sociedade que nos conecta o tempo todo. A gente está o tempo todo conectado. A gente se preocupa em não perder nada até. Sabe? De não perder nada. É as redes sociais, é os likes, é o tempo todo no celular. Eu estava vendo uma reportagem de alguém que foi no jogo do São Paulo, assistiu um jogo, e ele falou, eu fiquei impressionado com as crianças que estavam no jogo. Todas estavam olhando para o celular. Não estavam naquele lugar. Não estavam vivendo hoje. Mas onde é a vida? Onde a vida está acontecendo? A vida está acontecendo na minha rede social? A vida está acontecendo aonde? É agora, é nesse momento. Enquanto eu respiro, enquanto você respira, é esse momento. E a sociedade do cansaço nos conectou. Mas uma coisa que ela fez é, ao mesmo tempo que ela nos conecta com um monte de coisas, ela nos desconecta de nós mesmos. A gente se preocupa em não perder nada. Mas a gente se perdeu. Um dado que falamos até na nossa grupo de conexão às terças-feiras em Osasco tem um dado alarmante. No ano de 2024, 500 mil de pessoas se afastaram do trabalho por questões mentais. Cansaço mental. Burnout, depressão. 500 mil de pessoas se afastaram dos seus trabalhos por questões da mente, por questões mentais. Só que, poxa, 500 mil de pessoas, mas o que mais agrava esse problema é o seguinte: esse aumento em relação a 2023 é de 63%. E não são números, são vidas. São pessoas, são pais, são mães, são irmãos. Com as suas demandas, com os seus pratos para equilibrar, de um lado para o outro. E a gente falou aqui, denunciou essa sociedade, que não está mais cansada fisicamente, mas está cansada mentalmente. Uma sociedade que dorme, mas não descansa. Uma sociedade que busca desesperadamente o turismo, o entretenimento, para buscar um descanso, mas quando vê é pior ainda. Que busca, agora eu vou relaxar e ficar na internet ou passando o feed das redes sociais. E quando descobrem, estão mais ansiosas. Estão mais preocupadas. Exploradores de si mesmos. É o que a sociedade se tornou. E muitas vezes a gente leva isso para as nossas relações, ou até para a igreja, onde a gente traz essa busca de desempenho ou de performance, e quando vê, também está cansada, ou se perdeu, porque eu estou aqui na igreja servindo,
Por que eu estou no meu trabalho? O que eu estou fazendo? Aonde eu estou? Quem eu sou? Fechando essa série, a gente busca aqui trazer a resposta para toda a série que nós falamos. Porque falamos de muitas coisas. Falamos do cansaço, falamos do desempenho, falamos da vida de oração, falamos do cuidado com a saúde. Trouxemos a resposta através das Escrituras. Mas hoje gostaríamos de refletir aqui, eu gostaria de refletir sobre qual é a grande resposta para as nossas almas cansadas. Qual é a grande resposta para uma vida que busca desesperadamente e verdadeiramente descansar? E o tema para essa reflexão é: tem lugar à mesa. Que está em Lucas, no capítulo 14, nós vamos ler do 15 ao 24. Tem lugar à mesa. Lucas 14, 15 ao 24, diz assim, a partir do versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos, insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Queria orar mais uma vez com vocês. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco nesta manhã, que a tua palavra, Pai, que o teu ser, que o teu toque invada o nosso coração, nesta manhã. Pai, que nós encontremos, Senhor, aqui, e que não só conheçamos de ouvir falar, mas que a gente experimente o verdadeiro descanso. Em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço. Amém. O banquete está pronto. Jesus traz uma parábola, falando do homem feliz, que se assenta no banquete do reino de Deus. E ele conta essa parábola, de um homem rico, que prepara uma mesa, não só uma mesa, mas um banquete. E banquete tem o sentido de também, além de uma mesa repleta
de comida, de bebida, de delícias. Banquete também traz o sentido de uma mesa muito grande, com muitos lugares. E esse homem prepara com carinho essa mesa, esse homem rico, prepara esse banquete e fala, chame, convide as pessoas, está aqui a lista, ó. O pessoal olha a lista, tá bom. Ah, mas vamos, o que traz? Traz 1 quilo de carne? O que a gente pede? Pede pratinho para trazer? É normal, né, hoje em dia, né? A gente fala, pessoal, vamos juntar, recebe o convite de aniversário, tá lá, tragam um presente, não, traga 1 quilo de carne, traz lá uma caixinha, né, de coca, né? Caixinha de Coca-Cola. Só que não. Aqui não. Aqui já está tudo pronto. A única coisa é vá e convide. E é só vir, só chegar. E a gente encontra uma situação. O banquete está pronto, mas cadê os convidados? Imagina, gente, você preparar tudo. Não sei se já aconteceu com você isso. Preparar tudo, puxa, a maioria não veio. Sabe, a gente compra tudo, e agora? O que a gente faz? E um deu uma desculpa. Ah, puxa vida, obrigado, mas não dá, eu comprei o terreno. Preciso ir lá ver o meu terreno. Preciso ir lá comprar. Ah, eu comprei aí 5 juntas de boi, eu preciso experimentar para ver se funcionou, senão eu vou trocar. Então, poxa, não dá. Desculpa, mas não vai rolar. E um terceiro, puxa, acabei de casar. Tá. Vamos marcar para a próxima? Não, na próxima eu vou. E foi o que aconteceu, e o homem rico ficou irado. Mas é claro, né? Puxa, preparo com tanto carinho, gente. Prepara um banquete, está tudo pronto. Era só vir. E eles não vieram. As juntas de boi, o relacionamento, o casamento, o terreno, tudo isso poderia ser representado pelos pratos, que eles tinham que equilibrar. O casamento poderia ser representado pelas relações da vida, do cotidiano. Eu tenho que equilibrar, eu acabei de casar, é um prato que eu tenho que tá lá, ó, girando. O outro, puxa, eu tenho terreno, eu tenho a junta de boi que eu preciso experimentar. Isso tudo pode também ser traduzido pelo trabalho, que é um prato que a gente precisa equilibrar. A gente tem que estar lá. É o trabalho, é as finanças, é as relações profissionais, que tudo isso são importantes. Não é para você largar de mão para vir para o banquete. Não é para você abandonar essas coisas, porque elas são importantes. O problema não são o trabalho e nem as relações. O problema é a prioridade que estamos dando a estas coisas em detrimento do essencial. Em detrimento daquilo que é o aqui e o agora. Em detrimento do que é realmente viver. Não é sobre junta de boi, não é sobre trabalho, sobre relação, é sobre o que é viver. O que é a vida. Uns vão dizer, nascer, trabalhar e morrer. Ah, é casar. Vamos chamar isso dos pratos da vida.
E o problema não são os pratos, mas é o que a gente coloca nesses pratos. Os pratos não são ruins, mas é a prioridade absoluta que tornaram isso. Não é o prato, mas é o que a gente está colocando, né? A gente vai no self-service. A gente vai lá, está lá saladinho, tomatinho, está o arrozinho, está o feijãozinho e está lá os pedacinhos de pizza ali, né? Está ali do lado, bem do ladinho ali, ó. Está lá o franguinho grelhado e no outro está aquela lasanha. O problema é a prioridade que nós estamos colocando. O problema é, queridos, o que essa sociedade, que precisa ser denunciado, é que eles disseram não à alegria do estar. Eles disseram não ao convite da comunhão daquele homem rico, daquele banquete. É uma parábola, Jesus está falando do banquete do reino de Deus. É o que, em detrimento a essas coisas, a esses pratos, eu estou deixando de lado. E a gente vive numa sociedade que nós falamos aqui na série, que é o livro, né, do Chun Han, que diz algo que a gente chama de violência da positividade. É estranho esse nome, né? Violência da positividade é a violência que a gente aplica em nós mesmos quando a gente diz sim para tudo. É a violência que a gente aplica a nós mesmos quando a gente vai dizer, eu vou dar conta de tudo. Pode pôr, que eu vou conseguir lidar com tudo. Porque é a sociedade do desempenho. E eu vou dar o melhor de mim. Eu vou dar o melhor da minha vida para o meu casamento. Eu vou dar o melhor de mim no meu trabalho. Não dá para eu ir numa festa, num banquete. Não dá. Minha cabeça não está nesse lugar. Minha cabeça está na performance que eu tenho que mostrar para essa sociedade. Ora, eu não vou ser só um profissional, eu serei o melhor de todos. Eu não serei só eu não serei só um marido, eu serei o melhor marido. Mas você vai ser a melhor esposa, tá? É isso que a gente faz. Tá bom? Meu Deus do céu. Amém. Posso ouvir um amém? Percebam, a gente quer dar o melhor, mas a gente exige o melhor. E a gente vive nessa violência. Violência da positividade, do excesso de coisas boas. Que sabe o que fazem com a gente? Nos esgotam. E claro que o anfitrião ficou indignado, né? Aí o que ele faz? Eles não vão vir? Então vão nas ruas e busquem os pobres, busquem os aleijados, busquem os cegos, busquem os mancos, porque eles vão sentar à minha mesa, e eles vão provar do meu banquete. O que eu preparei aqui não será em vão. Tragam eles. E eles o trouxeram. E sabe o que o empregado falou? Senhor, ainda há lugar.
ainda tem espaço. Então vão nos becos, vão nos marginalizados. E a palavra diz, e obriguem-os a ir. Obrigar aqui não é o sentido de traz amarrado, amarra e traz. Mas é o sentido, sejam enfáticos. Digam a eles, venham e provem da mesa do meu Senhor. Venham e provem do banquete. Venham, essa é a hora, o aqui e o agora. Por quê? Porque é nesse banquete que a vida acontece. E ele traz. E quem come? Talvez os exaustos. Talvez aqueles que nem tinham tantos pratos para carregar. Ou aqueles que já desistiram de carregar pratos demais. Ou aqueles que acharam que o trabalho os faria ricos, mas descobriram que mesmo com dinheiro eram pobres. Mas será? Será que existe um lugar onde essa busca por desempenho, onde essa auto-usurpação, essa auto-exploração, ela cessa? Onde a gente pode abandonar essa performance, até porque não precisa de performance. Até porque para o banquete não precisa enxergar. Não precisa nem andar. Se os aleijados vieram, porque trouxeram eles. Será que existe um lugar? Será que existe um lugar onde está tudo pronto? Onde tudo já está pronto? Está pronto que... Não, você não precisa do seu desempenho para fazer nada. Você não precisa da sua performance, porque ninguém vai se impressionar com o quão bom marido você é, o quão bom esposa você é, o quão bom profissional você é, que trabalha enquanto os outros dormem. O quão bom, antenado ou conectado com tudo você é. Não, é para aqueles que abandonaram tudo isso mesmo. Será que existe um lugar onde tudo já está pronto? E qual é a resposta? Qual é a resposta? A resposta a esse cansaço, essa autoexploração é o banquete de Deus. É o banquete de Deus. Até porque essa história não é sobre um jantar. É sobre a nossa vida. É sobre a sua vida. É sobre o seu lugar nela. E é sobre o que Deus oferece a ela. Porque a sua vida é sobre uma oferta. É sobre um lugar que Deus nos oferece. É sobre viver de verdade. É sobre viver com propósito.
É sobre viver em paz e em comunhão. É sobre estar aqui e agora. A mesa de Deus é a resposta de toda a série. A mesa de Deus é a resposta para essa sociedade cansada. A mesa é a resposta para um coração cansado que está aqui essa manhã. Sabe por quê? Vir para essa mesa, aceitar esse convite, não é abandonar a relação, não é abandonar o trabalho, mas é realinhar e ressignificar o que é trabalho, o que é casamento, o que é relações. É sobre entender o seu lugar nessas coisas e entender como eu enxergo isso, como eu realinho isso. Porque o trabalho sem banquete, sem aceitar o convite, é escravidão. O trabalho sem aceitar o convite à mesa de Deus para servir, é culpa por não produzir mais. É competição, quem é melhor do que o outro. Porque quando a gente está na mesa, a gente sabe de uma coisa: o meu valor não está nestas coisas, o meu valor está em Deus. O meu valor está em ser aceito por Deus. O meu valor é Deus chegar e falar: sente-se à minha mesa. Porque eu não estou preocupado com a sua performance. Eu estou aqui por causa de você, porque eu o amo. E isso ressignifica meu trabalho. Isso muda a minha expectativa. Porque lembra que o nosso valor vem de Deus e não da performance. Porque lembra que a nossa identidade não está nas medalhas que eu conquistei, mas está em Deus dizer: este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Se a gente vai para o relacionamento sem aceitar o convite do banquete, o que vira o relacionamento, gente? Pensa aí. O que viram? Vira também performance. Vira também exigência. Vira competição. Vira: você não faz isso para mim. Eu esperava mais de você. Vira: eu queria que você fosse assim, sabe? Eu quero você como eu quero. Sabe a música lá? Quero você como eu quero que você seja. Desse jeito, desse jeito, desse jeito. Porque eu sou assim com você. Está vendo a performance? Está vendo como é que a relação ela fica totalmente tóxica? Não é dois que se tornam um, mas é um contra o outro. O que está faltando? Aceitar o convite do banquete de Deus. Porque no banquete de Deus, a performance vira graça. A performance vira aceitação. Não que a gente aceite ou veja o pecado e fala: não, eu vou aceitar. Não. Mas quando eu vejo que na mesa Jesus está nela, perfeito, maravilhoso, santo, e Ele me chama com meus defeitos e meus pecados, eu percebo que eu fui aceito, não por aquilo que eu sou, até porque nesse lugar eu percebo que é Ele que é.
E a nossa relação se torna uma relação verdadeira, de um amor verdadeiro. Um amor que não coloca sobre o outro mais fardo, mas que juntos vivem nesta mesa. E nessa relação, não é só o casamento, né? Mas as relações florescem. Sabe, a gente vive o que também Shun Han comenta, fala sobre uma solidão disfarçada. Uma solidão que... disfarçada por quê? Poxa, gente, eu tenho 10 mil seguidores nas redes sociais. Puxa, eu todo dia eu estou em casa, estou jantando com a minha esposa. Ah, é? É. Ela está na mesa ali, eu estou ali do lado, vendo TV e comendo com ela. Sim, eu estou lá com a minha esposa, assim, ó, na mesa, sentado na mesa. Ah, eu estou vendo aqui as redes sociais, ela também está ali do lado dela, e a gente está ali junto. Solidão disfarçada de presença. Solidão disfarçada. Sabe por quê? Não existe o hoje, não existe o agora. Não existe a intencionalidade de viver o agora, de estar ali. É isso que a sociedade do cansaço nos rouba. A vida. E quando a gente vive no banquete, outra coisa que acontece, que é o que a gente chama, Shun Han também chamou de potência negativa. Também estranho o nome, né? Potência negativa. É a potência de dizer não para aquilo que me explora. De dizer não para aquilo que me usurpa. De pegar o celular e desligar esse celular. A presença que faz com que a gente gire pratos e a gente perceba que tem pratos demais, desnecessários, e a gente pega eles e quebra. Que a gente está girando prato e Jesus nos chama para um convite, a gente solta. E os pratos necessários que a gente está equilibrando, se a gente vem no banquete, a gente percebe, eu não preciso estar girando prato. Eu preciso é pegar esse prato e colocar na mesa. E dizer, Jesus, esse é o prato do meu casamento. Me ajuda, o que eu coloco nele? Esse é o prato do meu trabalho, o que eu coloco nesse prato? De dizer não. E essa mesa nos tira mesmo desse lugar de fazer alguma coisa, porque tudo já está pronto. Chegando ao final, olhando para esse lugar, eu quero dizer que talvez muitos que estão aqui estão cansados. Muitos aqui estão sobrecarregados. Muitos aqui se veem como, Deus, eu não estou vivendo hoje, eu não estou vivendo agora. Pessoas que um dia sentaram à mesa, mas depois não voltaram mais. Só passaram, sabe? Mas não permaneceram. Esse lugar está pronto, meus irmãos. Deus fez tudo para nós. Deus preparou a mesa para nós. O convite de Jesus é dizer, venha. A mesa está pronta. E quem vai estar nessa mesa será eu mesmo.
será o meu corpo que foi entregue por amor a você. Será o meu sangue que foi entregue em favor de você, para que você se assente à mesa. E nesse lugar, você encontre descanso em mim. E nesse lugar, você vai dormir de verdade. Você vai descansar. Porque eu digo a vocês, venham todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio ao seu coração. Eu tenho alívio. Então vem uma pergunta. Tem lugar à mesa. Você vem. Lembra daqueles pratos que a gente está falando aqui o tempo todo, o prato que gira? A ceia, esse lugar, essa manhã, é um convite a nós, para a gente parar de correr. É um convite para a gente receber, é um convite para a gente desfrutar, é um convite para a gente estar com alegria. Só que esse lugar, meus irmãos, ele não é para quem está lá no trabalho. Não é para quem está buscando salvar o casamento sozinho. A mesa é para aqueles que já se reconheceram como pobres. É aqueles que já desistiram de correr atrás dos pratos sozinho. É para aqueles que não estão enxergando como sair dessa situação de looping desenfreado dessa sociedade cansada. É para aqueles que não têm força nem para vir. Aqueles que estão aleijados espiritualmente. Porque se autoflagelaram com essa sociedade, com essa correria do dia a dia, que não tem mais condição. Essa mesa é para eles que se reconhecem pecadores, marginalizados, porque foram eles que vieram à mesa do Senhor. Não é para os sãos, mas é para os doentes. É para aqueles que se veem, Senhor, o meu alívio, não existe outro lugar senão na tua presença. Senhor, o meu casamento não é casamento, senão se eu estiver à mesa com a minha esposa e desfrutar da tua presença. Há um lugar à mesa. Hoje, há um lugar à mesa. Então, nesse momento, eu queria chamar o louvor. E nesse momento, vamos orar. Mas você que pode fazer, vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos reconhecer as nossas falhas ou os lugares que a gente buscou correr atrás das coisas. Não aceitando muitas vezes o convite, mas dizendo, Senhor, eu quero agora aceitar esse convite. Senhor, eu quero estar na tua presença. Eu quero, Senhor, todo dia, porque falamos, buscar a tua presença. Eu quero todo dia, Senhor, pedir a tua direção. Porque eu sei, Senhor, se eu te buscar, eu encontro alívio. Eu encontro paz. E o que eu estou falando? Se não, eu encontro vida. Vida, presença. Vamos dobrar nossos joelhos? Quem pode, claro. Amém, Senhor. Senhor Jesus, agora, Pai, nesta manhã, Senhor,
terminando, Pai, a série, as reflexões que tivemos aqui, sobre este mundo, Senhor, sobre este lugar, Pai, que nos empurra, Senhor, para longe de Ti, Pai, que nos faz não valorizar o Teu convite. Senhor, pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes corremos sem perceber, Pai, que o Senhor estava nos convidando, porque, Senhor, o mundo nos cegou, Pai, para enxergar, Senhor, que a Tua mesa é o melhor lugar que a gente possa correr, que a gente possa estar. Senhor, então eu peço, Senhor Jesus, peço, Pai, que experimentemos, Senhor, nesta manhã a vida que o Senhor oferece, a vida que o Senhor traz, que nos oferece descanso, nos oferece uma paz que o mundo não conhece, que essa sociedade não conhece, mas que nós conhecemos. Uma paz, Senhor, que não exige a nossa performance, porque o Senhor fez tudo. Uma paz que não exige, Senhor, a perfeição, porque, Pai, a nossa melhor versão é o Senhor. A nossa melhor versão não é o que a gente pode fazer com as nossas mãos, mas é o que o Senhor fez com as suas, permitindo que ela fosse pregada numa cruz, permitindo que o seu corpo fosse ferido, que o seu sangue fosse derramado, para que hoje o convite ainda estivesse em pé, de que há uma mesa. Te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Traz cura aos nossos corações, traz cura às nossas mentes cansadas e muitas vezes doentes, Senhor. Salva-nos, Deus, porque queremos, Pai, silenciar o nosso coração para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Irmãos, gostaria de chamar os presbíteros aqui. O presbítero Lucas, presbítero Edmilson, Levi, Samuel, os presbíteros, amém. E amém. Vá, vocês. Gostaria de chamar também o Ivan, se puder ajudar. Queria chamar também o irmão Wilson, se puder ajudar também. Irmãos, a mesa que o Senhor nos oferece, ela é o derramar do Espírito em nós. Essa mesa, ela é para todos aqueles que realmente reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Sabe aquela história de que, não sei se é real ou não, acho que é real, né? Que não pode comer e beber ao mesmo tempo, né? Não tem uma coisa assim, não é bom comer quando está tomando. Não tem isso? Tem ou não tem isso? Falam que não é bom, né, fazer isso. Para a mesa do Senhor, antes de comer a gente precisa beber água, ou passar por uma água. E essa água é o batismo. Tem que ser antes de chegar à mesa. Então essa mesa é para aqueles que um dia passaram pelas águas do batismo e confessaram Jesus. Mas, irmãos, o banquete espiritual é para todos. Para todos que vão receber essa paz e vão dizer: pastor, e agora o que eu faço? Arrependam-se e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você que ainda não foi batizado e quer entender, quer passar, quer dizer: pastor, o que eu faço agora? Eu terei a maior alegria em conduzi-lo a este lugar, à mesa. Aqueles que vão fazer parte, fiquem em pé. Conforme vocês vão recebendo, vocês sentem novamente para que a gente possa